As pessoas às vezes me veem mais do que eu acho que eu sou. É difícil, viu, carregar uma faixa preta na cintura, um cara que criou o método, um cara que é tal, que é um sensei, que é de autoconhecimento. Às vezes as pessoas projetam uma imagem em mim que eu sinto que não é o real Fernando, sabe? Eu sinto que o real Fernando é um Fernando brincalhão também, é um Fernando artista, músico, piadista que dá risada. Meu pai, chamado Carlos, minha mãe, Iole, meu irmão mais velho, chamado Rodrigo, e minha irmã mais nova, chamada Paula. Nós sempre nos demos muito bem, mas, devo assumir aqui que ser filho do meio não é algo tão simples. O Fernando, menino normal, né? Menino do meio, né? Nunca tinha atenção no mais velho, que era o que aprontava, né? A minha filha que cobrava e ele no meio que pagava os pecados. E o Fernando sempre foi uma criança tranquila, bem sossegado, dócil. Ele sempre foi tudo de bom, desde pequeno. Bom, meu irmão mais velho, acredito que isso pode ser coisa de primogênito mesmo, né? Essa coisa de querer cuidar da família também e seguir os passos do pai. Logo desde muito novo já trilhou os caminhos do meu pai, indo trabalhar junto com ele e seguindo esse caminho empresarial, né? Meu pai é um empresário, meu irmão seguiu esse caminho também. Minha irmã, a única filha da casa, então naturalmente uma conexão com o feminino da casa também, que é minha mãe. Então a caçula da casa também eu sinto muita conexão com a minha mãe e tal, e filho do meio, cadê eu, né? Então eu desde cedo reconheço uma busca um pouquinho diferente dos meus irmãos, uma busca de realmente autoconhecimento, de me encontrar. Foi isso que me chamou a atenção nos filmes de artes marciais, quando eu assistia aos filmes. Então eu me lembro de uma cena do Bruce Lee, em um momento desafiante, onde ele fica preso em um lugar. Ao invés dele desesperar, ele usar um nunchaku dele para se concentrar. Isso me passou uma força, sabe? Uma força que eu estava precisando. Porque desde cedo, de alguma forma, eu carrego esse vazio, busca por respostas. Quando eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos, meu pai comprou um sítio, né, em Jarinu, que a gente tem até hoje. E esse sítio ele foi um refúgio e é até hoje e que me marcou demais. Meu pai sempre se preocupou em trazer pra gente essa coisa de brincar, de fazer esporte, de andar a cavalo, de pescar, de, sabe, coisa de moleque, né? Tinha que estar se movimentando, tinha que estar em contato com a natureza. O esporte te ajuda em tudo na vida, cara, em tudo. Tanto em relacionamento, como preparo físico, né, para o seu bem-estar. Então o esporte, eu tenho 74 anos, faço esporte todo dia, né, insisto para que eles façam, aliás os 3 fazem, né, e isso é importante para mim. Para mim, eu acho que para a vida de cada um deles, né. Então eu trago traços na minha vida hoje que eu percebo que se reflete no ODGI, que são traços desse momento da infância do sítio, traços de simplicidade, né? Traços de essência, de que a gente não precisa de muito para ser feliz, sabe? Sempre tive referências muito fortes também, né? Das minhas avós principalmente. Meus avós eu tive pouco contato, mas com as minhas avós eu tive mais, né? Meu avô,
materno eu nem conheci, de parte da minha mãe, né, o pai da minha mãe. Então, minha avó, por parte da minha mãe, conheci, lembro bem, lembro de bastante momentos, da avó Maria, né? E a avó Maria, ela trouxe muito da religiosidade. Ela era muito devota de Jesus, né, a avó Maria. Ela fazia o terço toda noite, ela era uma pessoa de muita fé, muito batalhadora, né, portuguesa. E, assim, muito simples, né, chegou a ter quase nada na vida, teve que pegar lixo do chão para nutrir os filhos. Então, algo muito simples mesmo, muito simples, né. E ela era uma pessoa de uma força de fé, nossa, tamanha, assim, eu lembro dessa força espiritual da avó Maria até hoje, né. Na parte do meu pai, eu conheci meu avô, lembro dele também, era turrão, era bravo, hein. Então ele trouxe traços, assim, desse masculino bem guerreiro, batalhador, né, mas para um lado que hoje a gente considera muito rígido, né, também. Então venho de família simples, mas com muita força. E minha avó, por parte de pai, também muito batalhadora, como eu falei para vocês, 96 anos é a mente mais clara que eu já vi, de verdade. Feliz, pensamento positivo, não se deixa abalar. Eu perdi meu tio há pouco tempo, o filho mais novo dela, e ela está aí, firme e forte, aprendeu a lidar com isso. Então não tem como não reconhecer uma maestria nela, sabedoria de vida, não tem como. Meu pai, um grande batalhador, desde sempre que eu conheço ele. Fênix, né? Meu pai já faliu e cresceu de novo. Sim, já teve muitas batalhas financeiras. Lembro dele chegar em casa e falar, gente, estamos sem dinheiro, vamos precisar aí ter paciência. Se restabeleceu. Para mim, meu pai é um símbolo de batalhador mesmo. E uma das coisas que ele sempre ensinou a gente é isso, né? Batalhar pelos nossos sonhos. O que eu falo sempre, siga seu coração. O coração mandar, você faz, filho. Entendeu? Nunca deixe de fazer o que o coração manda, que é o que eu faço também. Minha mãe, um amor de pessoa. Minha mãe não tem nem o que falar dela, assim. Minha mãe acolhe tudo. Minha mãe acolhe tudo, respeitosa demais, assim, né? Realmente um ser iluminado, assim, da minha forma de ver, né? Ela sempre me deu força, sempre, sempre. Se é isso que te faz feliz, vai. Sempre gostei de conversar com ela em momentos de decisão difíceis. O que eu dizia sempre é que uma hora ele ia se encontrar e ia encontrar o caminho dele. E que ele sempre ia ter meu apoio naquilo que ele quisesse fazer para ele, desde que ele tivesse encontrado e fosse aquilo que ele realmente pretendesse. Sempre ia ter um apoio. Isso sempre apoiei. Essa curiosidade pela meditação me levou para as artes marciais. Tinha um amigo de prédio chamado Yu. Ele tinha um primo que dava aula de Shorin Kenpo. E a gente foi lá treinar Shorin Kenpo e eu perguntei pro primo dele, né, que era o sensei, né? Pô, quero aprender a meditar, tal. Eu não lembro as palavras dele, mas lembro que ele tentou me explicar, tal, mas não tinha aquela meditação e eu queria meditar. Isso só podia vir do Bruce Lee, porque era a única pessoa que tinha vindo meditar. Ele e o Van Damme, né? Naquelas coisas de espacate lá que ele fazia e tal. Então essa foi minha busca pela arte marcial, aprender a meditar. Só que aí eu não consegui aprender isso. E nessa época eu já era um pouquinho aí pré-adolescente, imagino eu, 12, 13, eu não lembro as datas exatas, tá, gente? Tento fazer uma retrospectiva exata aqui, mas mais ou menos, né? 12, 13 anos de idade, eu estava ali no Colégio Objetivo da Paulista, onde eu estudei, grandes amigos até hoje. Tinha um amigo meu que treinava já jiu-jitsu, que era o Chepo, Johnny Gui, Cirus, poxa, grandes amigos até hoje, todos faixas pretas, todos seguiram no caminho do jiu-jitsu, né? E naquela época a gente se unia muito, né? E na verdade eles me inspiraram muito a começar o jiu-jitsu. E eu, em contrapartida, do lado familiar, meu compadre, né, o Maurício, me ensinando meu primeiro armlock, quando ele me viu moleque, com 13, 14 anos, já chegando bêbado, de balada. E eu conheci uma academia perto de casa, Alameda Pamplona, que é a escola do querido Renato Pitombo, de Taekwondo. Celso Cavalinho dava aula nessa academia da Pamplona, do Renato Pitombo.
E aí eu fui, conheci o Celso, poxa, foi demais, assim, adorei o Celso. Celso Cavallini é uma pessoa, assim, incrível. O primeiro professor dele de arte marcial foi o Celso Cavallini. Como ele estava na escola, tinha matérias que ele não ia bem, aí meu marido ligava para o Celso Cavallini e falava: Celso, chega para ele e fala que se ele não for bem nessa, naquela matéria, e como era uma coisa que ele mais gostava era fazer essas aulas de jiu-jitsu, então fala para ele que eu paro com tudo isso. Aí ele dava aquela reforçada em tudo, mas ele sempre se dedicou muito ao esporte. Fui campeão paulista, 97 no meu peso, na minha faixa. Ganhei melhor atleta da academia, também um troféu lá do Celso também. Peguei a azul. Eu queria ir para esse universo da competição. Em 98, quase com certeza, eu já estava na equipe Gracie. E aí, decidi então, como tinha uns amigos já no Ryan, lá do Objetivo, eu queria ir para o Ryan porque eu sabia que era uma equipe de muitos bons lutadores aqui em São Paulo, né? O Ryan Gracie era bravo também, né? Cara que preparava grandes atletas, né? Então não foi uma escolha fácil mudar de academia, mas eu quis fazer isso com muita honra. Eu lembro direitinho dessa conversa. Eu e meu irmão sentamos com o Celso na escadinha da Academia Pamplona e conversamos com ele. Falei, né, agradeci tudo e falei que eu estava querendo ir mesmo para uma academia mais competitiva, né, mas que eu era muito grato e tal. E ele foi um grande mestre mesmo, porque ele falou: olha, eu acho que vocês estão certos. Se esse é o caminho que vocês querem, ele falou: olha, vocês sabem, meu jiu-jitsu aqui é para pessoas que trabalham, pessoas, né, que às vezes não é o que quer, não é a competição, ser o melhor do mundo aí e tal. E se vocês estão querendo buscar isso, acho super legal vocês irem para a academia do Ryan, que é uma academia forte aqui em São Paulo, de competição. E fomos, né? E o Fernandinho, tadinho, ele chegou na academia no começo, né, cara, assustado, mas meu irmão vestiu a camisa, caiu pra dentro, já começou, quero competir. Ele adorava competir, queria lutar todos os campeonatos. Eu até falava: calma, Fernandinho. Não, quero lutar, não sei o que lá. O Fernandinho sempre foi assim, cara, tudo que ele começou a fazer, o extremo, né? Ele queria sempre, começou a treinar jiu-jitsu, começou a jogar tênis, começou a skate, tudo que ele queria. Eu até brinco com ele, que ele queria ser profissional de tudo. Eu falei: meu irmão, tu tem que escolher uma coisa pra fazer, não dá pra ser bom em tudo. Só que, meu irmão, ele era bom em tudo, cara. Ele fazia tudo bem. Então, eu de cara até se informando pra dar esporro nele, porque o cara faz tudo bem. Às vezes o cara tá fazendo um negócio, começa a treinar o jiu-jitsu, começa a andar de skate. Aí vai pegar onda, começa a fazer tudo, você perde o centro da coisa. Você começa. Ele não, meu irmão, ele fazia tudo bem. Eu falei: olha, como é que eu vou dar um esporro nesse moleque se ele faz tudo bem? Então deixa fazer, mesmo. Mas aí o tempo foi passando, peguei a faixa roxa e fui morar nos Estados Unidos nessa época. Estava na minha melhor fase de jiu-jitsu. Estava ganhando, pelo menos aqui em São Paulo, todos os paulistas. Tive pouca condição de lutar fora nessa época. E aí teve uma fase que era muito importante para minha vida morar fora. E eu ainda fiquei bem no balanço. Eu falei: cara, tô num ritmo de treino incrível. Tem um futuro aí com jiu-jitsu se eu continuar. Mas ao mesmo tempo, que oportunidade de morar fora. Eu fui morar fora, fui para San Diego, levei meu kimono, comecei a treinar lá com o Rodrigo Medeiros. Rodrigo Medeiros não cumprido, né? O Rodrigo Medeiros da Carson, das antigas lá. Que cara legal, né? O Rodrigo Medeiros me acolheu muito bem. E lá eu competi, também ganhei muitos títulos lá em San Diego, né? Ganhei algumas copas lá. E tinha patrocínios lá em San Diego também, até interessante, né? Porque eu sou vegetariano, na época lá de San Diego tinha patrocínio da churrascaria Brazilian Barbecue, que ficava ali na Ingraham Street, né? A churrascaria. Uma época muito boa, de muito treino, né? Surf, comecei a conectar mais fortemente com o surf.
E foi um momento assim que eu não digo que o inglês ficou incrível, né? Porque era um inglês muito espanhol ali em San Diego, né? Muito mexicano também e tal. Mas foi uma época de muita experiência e muito rico de muito aprendizado, né? Morar sozinho em um país diferente, muito aprendizado. Carrego meus amigos até hoje de lá, muito feliz com isso, né? Queriam me dar marrom lá, só que eu falei, não, eu não posso, eu sou aluno do Ryan, então eu quero voltar para pegar marrom com o Ryan. E aí quando eu peguei a marrom, eu estava numa fase muito boa de jiu-jitsu, mas algo dentro de mim começou a mudar, sabe? Eu não sei direito explicar, mas eu fui perdendo o interesse pelo jiu-jitsu competitivo e fui me preocupando também com o que fazer da vida. Acredito porque era um momento de maturidade da minha vida, né? Já tinha passado aí dos 20 anos e precisaria pensar o que fazer mesmo, né? Começou um peso de responsabilidade chegar. E aí, cara, me veio um vazio, um medo. Primeira vez eu senti um medo da vida, assim, sabe? Acho que essa é uma boa definição para o que eu senti, medo da vida. Porque o que eu vou fazer? Eu gostava de competir o jiu-jitsu porque eu gostava de competir, era pessoal aquilo. Mas a partir do momento que eu começo a pensar o que eu vou fazer na vida, isso muda um pouco, né? Eu não queria ser um professor de academia tradicional, não me via assim mesmo. Esse pensamento chegou a passar por mim em algum momento, mas eu não quis mesmo fazer isso. E não tinha ideia ainda de um ODGI na minha vida, entende? O DGI veio depois, da espiritualidade e tal. Nossa, foi difícil, viu? Foi um momento de bastante desafio. Para vocês terem ideia, foi um momento que coincidiu também de eu estar fazendo a minha faculdade de publicidade, né? Eu me formei, se eu não me engano, em 2006, né? Foi tudo mais ou menos nessa fase, o que fazer da vida, né? Um faixa marrom, que adora jiu-jitsu, mas está precisando pensar o que fazer na vida, gosta de publicidade, mas não sei se é a publicidade que eu quero. Meu Deus, que vazio, que crise, né? Que crise, é difícil a gente saber o que vai fazer da vida, né? E aí nesse momento me veio uma crise de pânico mesmo, né? Eu tive sei lá, estourou, pau. Foi muito preocupante. Isso eu me preocupei muito mesmo. Ainda mais que eu e meu marido não estávamos aqui, nós estávamos viajando. Foi a minha filha, a Paula, que nos ligou, nós estávamos fora. E aí nós entramos em contato com um psiquiatra tal para poder atendê-lo, porque ele estava muito mal. Aí a Paula que o levou, ele começou a tomar medicação, tudo isso. Foi bastante preocupante, bastante. E que caramba, nossa, né? Era uma sensação de desconexão mesmo. Segundo ele, isso poderia ser por conta da minha falta de propósito na vida, falta de foco, falta de sentido na vida. E a minha sensação era mesmo de uma desconexão da minha alma com esse corpo, parece, sabe? Tipo, quem sou eu? O que eu vim para fazer? Então foi um momento muito profundo de muitos questionamentos. Comecei a tomar remédio tarja preta, aquilo me ajudou de fato a relaxar, né? A dormir, a descansar, só que logo eu me incomodei, falei, não é possível, não é possível. E ele foi exatamente procurar esses outros caminhos mesmo. Ele teve uma fase que ele lia muito Bíblia, ele ficava no quarto ouvindo, eu acho que procurando, né, algum caminho. Eu sempre fui, vale dizer isso, eu sempre fui uma pessoa aberta à espiritualidade, sempre fui uma pessoa aberta à religiosidade, né? Eu respeito todos os caminhos, né? Então quando eu era criança eu fui em Umbanda, depois eu fui na Igreja Universal, depois eu fui meditar, até acabar indo para a Índia, né, e tudo mais, mas eu sou aberto, então já tinha estudado a Bíblia muito, né? Então eu sempre fui buscador, eu queria buscar, queria entender sobre a vida, né? Então eu questionei nesse momento do tarja preta se não era
alguma coisa que eu precisava entender sobre a vida. Ele é muito determinado, assim, ele sabe que as coisas vão dar certo, ouve o coração, então acho que assim, uma beleza muito incrível dele assim, é realmente seguir a intuição, entender que os chamados, que as ideias, que o fluxo da vida mesmo vem da intuição, e saber ouvir essa intuição dele é incrível. E meu primo, na época, ele era devoto ali do Prem Baba e me chamou para ir, né, no Prem Baba, e eu fui, né? E quando eu fui e conheci o Prem Baba, foi a primeira vez que eu falei, uau, esse cara está falando algo que faz sentido, algo com nexo. Algo, por exemplo, querendo ensinar sobre um observador que poderia olhar as próprias, como ele chama no caminho, né, do eu inferior, então, ciúmes, inveja, olhar para essas coisas com distanciamento, aprender com isso. Então fiz todo um processo, né, no caminho que chama de ABC da espiritualidade, né? Então fui para a Índia 6 vezes, meditei, muitos aprofundamentos, né? Muitos aprofundamentos. Em 2009 eu tinha um aluno, o Léo Corvo, né, que eu dava aula nessa época. Eu tinha voltado a dar aula para ele, que eu já tinha dado lá atrás, voltei. Então foi meu vínculo com o jiu-jitsu de novo acontecendo. E aí eu fui tendo vontade, pouco a pouco, de voltar aos treinos, né? Voltei a treinar com o Gabriel Vela, no Pinheiros, que também é um aluno direto do Ryan, né? Um excelente lutador, mundialmente conhecido. E aí peguei a preta com o Gabriel, né? Ele que me deu a preta no diploma ali, né? Só que na mesma época eu também já estava fazendo uns treinos com o Russo, porque na época do Ryan, vale frisar, que sempre estava presente o primo dele, mestre Russo, né? Que sempre para mim foi um mestre também. E depois que o Ryan morreu, o Russo assumiu a história, né? Então eu também estava voltando a treinar com o Russo, e o Russo fez questão de me dar essa faixa preta também. Ele falou, não, quero botar essa faixa preta na cintura. Mas para mim é uma conquista porque é um aluno que começou comigo e com o Ryan desde cedo, entendeu? É um faixa preta formado por mim e pelo meu primo Ryan. Eu tenho muito orgulho de falar isso. É uma coisa, bicho, é muito mais gratificante do que quando eu me formei na faculdade e peguei meu diploma. E aí depois eu fui seguindo então o caminho com o Russo novamente, que tinha sido sempre meu professor, né? E aí eu voltei mesmo no jiu-jitsu, né? Honro muito o Gabriel, né? Enfim, tudo que ele me deu, e me ensinou e ensina, porque é um grande professor, mas segui aí o caminho com o mestre Russo, estou com ele hoje, até hoje, na Ex-Coach, né? Hoje é a academia que ele leva ali com o Celcinho Vinícius. Antigamente, antes dessa parada, porque eu fiquei parado no jiu-jitsu de 2004 mais ou menos até esse período de 2009, né? Antes dessa parada, na primeira fase, digamos assim, do meu jiu-jitsu competitivo, eu sonhava em pegar preta. E eu achava que ali, quando eu chegasse ali, tipo, né, eu ia me realizar. Só que dessa vez, quando eu peguei a preta, não sei porquê, se já era por causa da consciência do autoconhecimento e tal, me veio um vazio. Eu senti que eu estava recebendo algo de muita responsabilidade, né? E agora? O que eu vou fazer com isso? Eu entendi o peso disso aqui. Falar, caramba, né? E agora? O que eu ensino para as pessoas? O que eu passo para as pessoas? Em 2010, quando eu voltei da Índia pela segunda vez, eu tive um outro momento muito delicado, porque eu sou publicitário de formação também, era sócio de uma agência pequena que a gente estava começando, eu e alguns conhecidos, alguns amigos, até que quando eu voltei, todos quiseram terminar a agência, parar com a agência. E eu sentia que eu precisava seguir meu coração, sabe? Não tinha jeito.
E naquele momento, seguir meu coração era vai para o sítio e planta orgânicos. Ele tinha uma ideia maravilhosa, era chegar lá na chácara, plantar orgânicos, depois distribuir, fazer a propaganda para as pessoas, aí fazer cestos com produtos orgânicos, entregar em casa. A ideia era maravilhosa, mas faltava investimento, faltava uma série de coisas, né? Não é você chegar lá, plantar e sair vendendo, você não consegue, né? Então faltava estrutura para fazer isso, aí também não deu certo. Então chegou um momento em que eu estava assim bem perdido, sofrido, né? Era um momento de um vazio interno. E quem me mostrou onde eu estava era o seu Jó, o caseiro ali que trabalhava no sítio na época. Para vocês terem ideia, é um ser super religioso, um dos pastores ali do bairro, e ele é bem firme na Bíblia, assim, né? O caminho dele, né? E aí ele me falou uma passagem de Jesus no deserto. E aquilo me deu força, né? Eu falei, exatamente aí que eu tô, seu Jó. Eu tô nesse momento de um deserto onde eu olho para frente, não tem nada, olho para trás, não tem nada, direita não tem nada, esquerda não tem nada. Mas dentro eu tinha uma fé. Lembra da minha avó Maria? Aí a fé da avó Maria aí, né? Eu tenho essa fé que fala, não, vou atravessar, vou atravessar. Depois de uns 4 dias ali, disso que o seu Jó falou, em uma meditação que eu estava fazendo, a arte marcial passou na minha mente, na minha intuição, né? Apareceu. E quando a energia da arte marcial apareceu assim para mim, eu falei, opa, sabe como uma velha conhecida, amiga, fazia tempo que eu não via? Falei, cara, como eu gosto disso, né? Como eu gosto desse caminho, como isso vibra nas minhas células. Foi como a sensação, era como se uma tampa saísse do meu coração e liberasse um monte de insights que eu jamais imaginaria ter uns tempos atrás, sabe? Que era linkar, conectar tudo que eu estava aprendendo do caminho do autoconhecimento, que faz sentido, isso que eu falei um pouco para vocês, de olhar para dentro, de tentar reconhecer de onde vêm as emoções, os sentimentos, tentar conectar isso com a arte marcial em si, com o corpo. Só que, além do mais, tinha um insight de levar isso para várias pessoas. Não necessariamente pessoas que têm o arquétipo, digamos assim, para ser um lutador de arte marcial, né? Levar para aquelas pessoas que, quem sabe, nunca pensariam em fazer uma arte marcial na vida, porque às vezes acreditam que a arte marcial não é para elas, que às vezes a pessoa tem receio de se machucar, coisa assim. Eu falei, não, o DGI, porque o nome, o Despertar do Guerreiro Interno, veio nessa meditação já. O Despertar do Guerreiro Interno deve ser para todos. A gente deve facilitar o caminho da arte marcial, levar a filosofia voltada para o autoconhecimento através do corpo. Eu falei, uau, isso faz muito sentido para mim. Então, arrumei minhas coisinhas. Seu Jó, estou voltando para São Paulo e vou trabalhar, né? Vou trabalhar, então, na construção desse O Despertar do Guerreiro Interno. Esse aprendizado do observador, do guerreiro, foi primordial. E o ADGI me ajuda a isso, falar, opa, aqui entrei no lugar de reação, eu consigo dar um passo atrás e observar de um outro lugar. Então é uma ferramenta que eu considero uma alta tecnologia mesmo para a vida. A presença do Fernandinho, onde esse cara vai, ele transparece, ele passa uma serenidade, uma calma, uma integridade muito grande. Então acho que a gente treina o DGI todo dia, né, na prática, porque ele é feito de um desafio diário atrás do outro, assim.